Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Nós celebramos hoje na Igreja o último domingo do ano litúrgico. Portanto, hoje termina o ano litúrgico, não é o ano civil, mas é o ano que fomos caminhando com Jesus Cristo e os seus mistérios. E no próximo domingo iniciamos um novo ano, com o Advento, com o primeiro domingo do Advento. Preparação para o Natal, preparação para a vinda do Senhor. E nós, que temos os monumentos em Portugal, dedicado ao Cristo Rei, logo em Lisboa, e também o Brasil, e no Rio de Janeiro, Cristo Rei sobre a cidade, e tem sido a inspiração para o nosso em Portugal. Nós hoje voltamos para esta grande festa e buscar o sentido de Cristo, Rei do Universo. Mas não esqueçamos que a realeza de Jesus Cristo parte da cruz. Foi na cruz que coroaram Jesus com uma coroa de espinhos. E a realeza de Jesus Cristo é diferente. Não tem a ver com a realeza do mundo, mas vamos, portanto, neste domingo refletir e sobretudo pensar que significado que implicações é que isto tem na nossa vida como cristãos. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amado Filho, Rei do Universo, quiseste instaurar todas as coisas, concedei propício que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Contemplava eu as visões da noite, quando, sobre as nuvens do céu, veio alguém semelhante a um filho do homem. Dirigiu-se para o ancião venerável e conduziram-no à sua presença.
Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos e nações o serviram. O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino não será destruído. Palavra do Senhor. Leitura do Apocalipse. Jesus Cristo é testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. E a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ele que vem entre as nuvens, e todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o trespassaram, e por sua causa hão de lamentar-se todas as tribos da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso Pai Davi. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: Tu és o rei dos judeus?
Jesus respondeu-lhe: é por ti que o dizes? Ou foram outros que te disseram de mim? Pilatos disse-lhe: porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: então tu és rei. Jesus respondeu-lhe: é como dizes, sou rei. Por isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, e também todos os doentes e quem nos acompanha em casa, nós hoje celebramos a festa de Cristo Rei. E Cristo Rei não é à maneira do mundo, nem concorre, nem desafia nenhum reino, nem nenhum poder instituído. A realeza de Jesus Cristo é uma realeza que aponta para outro reino, o reino eterno do Pai. E é nesse sentido que nós hoje celebramos a festa de Cristo Rei. Enviamos um abraço a todos aqueles que nos acompanham, aqui da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston. Nós, em Toronto, a nossa comunidade portuguesa, construiu a Igreja de Cristo Rei de Mississauga, que é um grande monumento, e foi feito como a nossa, com muito sacrifício e com muito esforço. E nós devemos, sendo uma das grandes igrejas, uma grande construção, penso que foi a última a ser construída pelos portugueses no Canadá. Penso que é a mais nova, a Igreja de Cristo Rei em Mississauga. Então nós enviamos um abraço para todos aqueles que nos acompanham dessa comunidade, que é muito grande e, portanto, que nos honra muito. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar o nome dos nossos irmãos que foram partindo ao longo dos anos na nossa comunidade, nestes 41 anos de história, da nossa história. Em 1983 partiu Ana Costa. Em 1989, Francisco Rodrigues. Em 1996, Maria Conceição Soares. Em 2004, José Pereira Brás. Em 2014, David Medeiros Faria. Em 2017, Fernando Santos Vieira. E também, permitam-me que lembre hoje, José e Georgina Cabral e Conceição Soares. Nós, o povo português, quando vamos de férias, com muito amor, sobretudo quem é do continente, e normalmente do lado direito, nas janelas do avião, uma das primeiras coisas que vemos é o Cristo Rei, com os braços abertos sobre Lisboa. E não nos podemos esquecer da sua história. O Cristo Rei de Lisboa foi construído com um agradecimento das mães de Portugal pelo facto de não termos participado na Segunda Guerra Mundial. Participámos na Primeira e tanta gente morreu na Primeira Guerra Mundial. Por todo o país temos tantos monumentos construídos aos soldados desconhecidos, porque nem sequer sabemos onde foram sepultados. E depois isso repetiu-se mais tarde em África. Mas as mães juntaram-se e construíram
o monumento de Cristo Rei. Há tempos, num dia, estava no Veiro em Lisboa, e houve pessoas ligadas que estão no Parlamento e diziam assim: graças a Deus, graças, hoje estamos livres daquela visão do Cristo Rei. E eu fiquei muito magoado. Normalmente as pessoas não veem tudo, não se vê todas as notícias, não se vê todas as formas, mas ofender o Cristo Rei, além de ofender aqueles que têm fé, é ofender a memória daquelas que construíram, foram as mães de Portugal, com os seus sacrifícios, com os seus pequenos trabalhos, com os seus esforços. Houve mães tão agradecidas que entregaram, por exemplo, os seus cordões de ouro, e foi por todo o Portugal, de norte a sul, Madeira, Açores, todos nos unimos à volta daquela construção, para agradecimento, porque a Segunda Guerra Mundial foi uma lição de humilhação para o mundo muito grande, e nós conseguimos estar de fora, e isso foi um agradecimento. Ofender o Cristo Rei é ofender estas mulheres estrondosas, maravilhosas, que além de serem fortes, souberam dar graças a Deus. O Brasil, que influenciou a construção do nosso Cristo Rei, e no Rio de Janeiro, tem outra história, também tão linda, e que tem implicações com o tempo atual. Uma rainha, filha de Dom Pedro, a princesa Isabel, concedeu no Brasil a Lei Áurea. A Lei Áurea libertava, tornava os homens todos iguais, acabou com a escravatura. Em 1800, fomos o primeiro país a abolir, em todo lado, fomos o primeiro país a abolir a escravatura. Por isso é que nós, quando vejo estas coisas aqui no Canadá, estas discussões, eu digo: alto lá, nós como povo português não temos essas lições para receber. Fomos os primeiros de todo o mundo. Hoje ainda há escravatura, e devemos honrar-nos como povo, e sobretudo não esquecer estas coisas. Não merecemos todos da mesma forma as ofensas. Houve muita gente no Brasil que disse à rainha, à princesa Isabel: não conceda a liberdade a toda a gente, porque nessa altura vai perder a realeza. E perdeu logo logo com a instauração da República. O Brasil já era independente desde 1822, mas isto foi em 1860, e logo no ano a seguir houve a República. Mas a rainha dizia assim: Cristo é que é rei. Mas o monumento que era para ser construído, onde está hoje o Cristo Rei no Brasil, era a estátua da rainha. O povo queria, a primeira ideia foi a estátua, e ela recusou. Não, o verdadeiro rei é Cristo. Isto é uma lição. E então começou o movimento também no Brasil, de trabalho, de sacrifício para construir aquela imagem grandiosa, que tem a ver com a celebração depois. O povo uniu-se para celebrar os primeiros 100 anos da independência do Brasil, 1922. Mas o sinal da humildade da princesa Isabel deve-nos fazer curvar. Ela sabia o que vinha, e mesmo por isso, por amor ao seu povo, para a liberdade, que nós pomos muito em causa. Eu sou daqueles que ponho muito em causa a República, porque sei a história. As repúblicas vêm de influência francesa, e não têm dado muito bom efeito pelo mundo onde têm sido instauradas. O povo nunca esteve de acordo. Quando a República foi instaurada em Portugal, era meia dúzia de pessoas. O povo nunca esteve, porque a República
tem ideais especiais por trás, que às vezes não é, são ideologias, são ideias, mas não é bem o interesse pelo povo, nem pelas nações. E nós, por exemplo, em Portugal, queiramos ou não queiramos, que diferença há entre o Presidente da República de Portugal com o Presidente da República do Brasil, de Angola, de Moçambique, da Guiné, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde? Que diferença? São todos presidentes da República. Olhai que o modelo inglês, o Canadá está ligado à monarquia, e não é por isso que não é desenvolvido. A África do Sul está ligada à Rainha da Inglaterra, não é por isso que são desenvolvidos. A Austrália está ligada é um símbolo. E em Portugal, sobretudo no mundo intelectual, há quem ponha em causa se o modelo melhor é a influência francesa. Eu sou muito, e todos nós sou muito respeitador da história de França, foi um povo extraordinário, mas o seu exemplo maior não é nos últimos anos. O grande influência, por exemplo, da França é no tempo de grandes reis. Dom Luís IX foi 2 vezes libertar o Templo de Jerusalém. Na primeira cruzada foi preso e na segunda morreu. E é por isso que o mundo ofereceu à França a coroa de espinhos de Cristo, que Santa Helena tinha ido, convenceu o seu filho a mandar o exército para buscar na lixeira de Jerusalém. E o mundo ofereceu a coroa de espinhos, que agora, quando ardeu Notre-Dame, que ela está na Notre-Dame em Paris, eram umas preocupações. O que é que aconteceu à coroa de espinhos? E graças a Deus os franceses já vieram dizer que ela está preservada e que não teve nenhum mal. Mas é tudo a realeza de Cristo. Isto é um dia para nós refletirmos. Mas nós, é um dia que, como cristãos, e eu repito mais uma vez, nós portugueses somos devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que é o Rei. E a história do Senhor Santo Cristo, que vem lá do Oriente, passa por Roma, e o Papa oferece às irmãs dos Açores, e depois os terremotos. Em frente de Vila Franca há um ilhéu. Como é que se formou? Como é que se formou aquele ilhéu? Vila Franca foi arrasada, era a capital. E foi arrasada e aquele ilhéu os terremotos foram tão fortes que pararam com a procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres e formou-se aquele ilhéu. Eu nunca fui àquele ilhéu, mas era um dos sítios onde, por memória, os milhares de pessoas que morreram naquela altura com os grandes terremotos e a grande devoção que o povo dos Açores depois trouxe o Senhor Santo Cristo dos Milagres para todo o mundo, vindo do Oriente, vindo da antiga Constantinopla, que é hoje Istambul. E tudo isso nós celebramos em Cristo Rei, o exemplo da princesa Isabel, que, sabendo todas as consequências, correu riscos, seguindo o exemplo das nossas mães portuguesas como agradecidas pelo facto de seus filhos não terem ido à Segunda Guerra Mundial, e tantas ações de graças que nós temos para dar a Cristo Rei. Mas onde está a realeza de Cristo? No mundo que está a perder a fé. Quem é que nós seguimos? Quem é que segue hoje? Quais são os modelos que nós temos? Onde está a realeza de Cristo? Na sua cruz. E tu, se quiseres participar deste reino, tens que pegar na tua cruz. Ela é pesada, é muito pesada. Há por aí cruzes tremendamente terríveis. E na pandemia, esta solidão, este isolamento, que nos está a matar a todos, e que nos está a deixar consequências na nossa sociedade, nós temos que levantar a cabeça
e não desanimar. E saber que na cruz de Cristo está a sua realeza. Como é isso? É pela fé. O mundo promete tudo. Não dá nada. E até muitas coisas que parecem muito bonitas, promessas, é tudo falso. Vivemos num tempo de mentira. Mentira ao mais alto nível. Ninguém acredita, estamos a chegar a um ponto que não acreditamos nas autoridades, não acreditamos nas informações. E porquê? Porque não há amor. Há outros interesses. A princesa Isabel vai ser sempre uma referência para o Brasil e para Portugal. Pelo amor ao seu povo. Ela preferiu, sabia que ia perder o reino, mas preferiu amar o seu povo. E hoje, é bom que o Cristo Rei esteja tapadinho, não incomode suas excelências. Porque ele incomoda. A modo de reinar de Jesus Cristo incomoda. E é este Cristo que nós temos que olhar. Cristo é Rei. E Cristo tem que reinar. Mas Jesus diz, o meu reino não é daqui. O reino de Jesus não é segundo o modelo deste mundo. Não se impõe por guardas, pela força, pelas armas. O meu reino não é daqui. É um reino que veio ao mundo do amor e da misericórdia de Deus, não das loucuras. E, no entanto, o reino está no mundo. Nós olhamos para o nosso mundo está-se a rir da igreja. Pensa que venceu. Muita gente está-se a rir. É muito pouca gente na igreja. Só velhos. Isto diz sois. É só velhos. E porquê? Porque nós, os mais velhos, já perdemos as ilusões com o mundo. Eu não tenho interesse nenhum naquilo que o mundo promete. Nós vamos aprendendo isto com a vida. E está-se muita gente a rir. Aqui nos Estados Unidos, ninguém fala disso, mas um dos fenómenos é os sacerdotes desanimados, abatidos, de rastos, sacerdotes a dizer que vão a qualquer lado e toda a gente se ri deles. O mal todo está sobre a igreja, sobre os padres. Ninguém nos leva a sério. E há um desânimo patente e que muitos católicos não querem saber absolutamente nada. Há sacerdotes que o desespero é tanto que se estão a suicidar. Não sabem como se são de livrar das acusações. E às vezes até os próprios bispos. O mundo, olha o bispo, tem que castigar. E às vezes é tudo mentira. No nosso tempo, são mentiras que depois se vão a provar. E nós estamos a colocar a cabeça debaixo da asa, como a avestruz, ou da areia, porque o nosso mundo vai passando. Mas nenhuma mentira. Se fizeram mal, temos que ser castigados. O querido Papa Bento XVI disse há 5 ou 6 anos, já não sei bem, que o problema começou toda na revolução sexual dos anos 60, tudo é permitido. E nós, os mais velhos, sabemos disso. Tudo era bom. E muitos padres deixaram-se levar atrás. E aqueles que não caíram nos exageros, devemos dar graças a Deus. Mas ninguém condena a revolução tonta dos anos 60 da revolução sexual. Foi uma tontaria. Uma tontaria que deu este surto de divórcios. O que importa é o amor. É seres felizes. Não te interessa nada aos filhos. Os teus filhos não importam nada.
Mas graças a Deus nós temos famílias unidas, que se mantiveram unidas por causa do amor aos seus filhos. É o amor, que não é o amor nada que lhes interessa, nem sabem nada o que é o amor. E nós fomos caindo, mas a igreja é do Rei. A igreja não é tua, não é minha, não é dos senhores do mundo. Eu já disse aqui várias vezes e vou terminar, e digo, nós quando fizemos, e agradeço-vos, quando foi o curso na Queens, era para dar valor à comunidade à comunidade portuguesa, era a ideia. Nós somos uma comunidade fantástica, temos gente que lutou, que trabalhou e tem que se dar valor. Mas houve alguém na Queens que avisou o grupo a afastai-vos da igreja, porque hoje o mundo vai noutra direção. Eu sei, nós sabemos que hoje a direção é este ateísmo, a igreja não convém. Só que eu sou filho de um povo que ouviu o sermão do Padre António Vieira dos peixes, dos grandes comem os pequenos. Somos filhos desse povo, que ouviu o Padre António Vieira a fazer o sermão dos peixes, que dos grandes comem os pequenos. E até há um grupo de peixes, que agora descobriu-se, que quando tem um peixe maior para os comer, eles juntam-se e fazem a imagem de um peixe para iludir aquele que vem para comer os pequenos, e consegue escapar. O peixe grande foge. Isto foi uma descoberta há poucos anos. Eles próprios se organizam e fazem a imagem de um peixe. E é disso que o mundo precisa. Peixes grandes para comer os pequenos haverá sempre. Mas a capacidade de nos juntarmos e sermos povo, isso não é para todos. E nós como portugueses, está-nos a faltar isto, esta consciência. E temos-la. Eu hoje vou dizer quanto é que a festa do Santo Cristo, não fazemos festa, a comissão me entregou à igreja. O que é isso? É o amor. É a entrega à comunidade. Nós não temos grande agradecimento a fazer, não sabemos, quem vai agradecer é a Deus. Mas também já há por aí muitos filhos de pais que perderam a fé, que até já estão a insinuar e quase a proibir os pais de participarem para as igrejas. Já há filhos aí nas nossas comunidades. O pai que trabalhou, a mãe que trabalhou, que lutou, e agora, quando estão numa certa fase, já não têm toda a liberdade para participar para a comunidade, porque isso não existe. Não existe já nos novos conceitos. Porque sermos de comunidade mete medo. Nós só fomos fortes porque estávamos unidos. Festejávamos unidos e muitos dos nossos que já partiram sabiam disso. E agora um em cada lado, um a norte, outro a sul, todos partidos. Que valor é que tu tens? Que importância é que tu tens? E os nossos jovens não estão a perceber isso. E nós devemos dar graças a Deus pela forma como os nossos mais antigos perceberam bem isso, sabem bem disso. Todas as autoridades, quando o povo está unido, vacilam um pouco, pensam. E um em cada canto não vacilam nada. Nós somos filhos de Cristo Rei, que Cristo nos dê força e nos anime como povo. Porque Ele é que é o reino, mas não nos esqueçamos que Ele é reino a partir da cruz. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro,
gerado num triângulo, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria se fez homem. Irmãos e irmãs, Cristo é Rei do Universo e Senhor da Igreja. Por Ele, com Ele e nele, oremos ao Pai pelo mundo inteiro, dizendo com toda a confiança: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, que Deus alimenta com a palavra e o pão da vida, para que lhe floresça a santidade dos seus fiéis, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, e pelos fiéis e catecúmenos da Santa Igreja, para que imitem aquele que se fez servo de todos, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que têm poder e não o sabem exercer com justiça, e pelos que zelam mais pelos seus interesses do que pela verdade, para que deixem de praticar a injustiça, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todos aqueles que experimentam os sinais da contradição e do pecado, para que se entreguem a Jesus que os liberta, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos nossos irmãos que já partiram, marcados com o sinal da mesma fé, para que brilhe para eles a luz eterna, oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Ó Deus, bom, santo e justo, ouve com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, este sacrifício de reconciliação humana e pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, com o óleo da alegria, consagraste sacerdote eterno ao reino do universo, o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, oferecendo-se no altar da cruz, como vítima da reconciliação, consumasse o mistério da redenção humana e, submetendo ao seu poder todas as criaturas, oferecesse a vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça e de amor e de paz. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes lembramos pertencer às nossas comunidades, às nossas famílias, todas as intenções que vós colocaste sobre o altar neste mês de novembro. Que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
eu só gostaria de dizer 2 ou 3 coisas. A primeira, está-se a aproximar o dia da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, como nós temos a festa tradicional das velas. Quem tiver essa amabilidade de oferecer uma vela à Nossa Senhora Nascia, com a cerimónia, com a bênção das velas, no dia da Imaculada Conceição, portanto que este ano penso que é uma quarta-feira, está na folha o nome da Olígia, Folhões, façam um favor, mesmo quem está em casa, por causa de temos que encomendar as velas o mais rápido possível, e com a pandemia as coisas estão mais difíceis, portanto peço a vossa compreensão. Também a Comissão do Santo Cristo dos Milagres entregou, apesar de, como sabemos, estamos em pandemia e não temos feito nenhuma festa, não temos nada, mas da parte da comunidade tem muita generosidade, muito amor à Igreja, que certamente quem vai perdendo a fé não entende, nem compreende, pensa que estas coisas são ultrapassadas, mas um dia vão ver que a unidade, estarmos unidos como povo, tem um sentido, não é, além de ser religioso, também tem sentido humano. Vai demorar algum tempo alguns a perceber, sobretudo aqueles que perderam a fé, foram perdendo a fé, não perceberam bem isto, mas os nossos, de quem nós somos filhos, de quem nós devemos tanto, mesmo aqui na nossa comunidade, sabiam bem disso. E vós também sabeis, e o sinal do amor, da generosidade para o Senhor Santo Cristo, a Comissão entregou 33.000. Portanto, muito obrigado pelo vosso amor, pela vossa generosidade, por tudo aquilo que significa que o Senhor Santo Cristo vos agradece. Eu, como sacerdote, aquilo que posso fazer é exteriorizar a minha simpatia e dizer muito obrigado, e que continuemos. E dizer também aos mais novos que, apesar de perdermos a fé, estarmos unidos, mesmo em Portugal, nós não vemos isto, nós vemos as pessoas tristes, não vemos ideais, não vemos as pessoas a lutar por ideais, e aqueles que se veem são tonterias, é pura tontaria, não tem nenhum cabimento, não tem nenhum valor científico, não tem nenhum valor histórico, não tem absolutamente nada. Portanto, que o Senhor Santo Cristo nos continue a abençoar e a orientar, e digo mais uma vez, eu sei que há muita gente que não compreende o amor à comunidade, o amor à família que somos, ao conhecermos pelo nome, sabermos de onde viemos, sabermos quais são as nossas mazelas, as nossas dificuldades, tudo isso é tão importante, e que o Senhor Santo Cristo nos abençoe. Há tanta gente a sofrer nesta pandemia, sem poder sair de casa, sem poder conviver, sem poder desabafar. As nossas comunidades servem para isso, servem um bocado, para nos encontrarmos, e às vezes pode parecer que a conversa até não tem grande significado, mas tem tanto valor. Saber ouvir, saber escutar, e nem todos nós temos, e às vezes nós, cansados, não temos este valor, mas devemos, é a caridade, e a comunidade gera isso. Portanto, muito obrigado mais uma vez, e também obrigado. Hoje temos um take-out, está uma comissão a fazer um take-out, nem a festa de São Martinho fizemos, porque ainda não sabemos bem como é que isto funciona. Não vamos fazer a passagem de ano, porque é triste, muito triste, gostávamos de nos reunir, lembramos-nos da amizade nessas festas, mas pelos sinais, muito obrigado. E não nos deixemos perturbar, continuemos firmes nos nossos valores, naquilo que somos e naquilo para onde caminhamos. Há por aí muita coisa, mas tem o valor, é tudo muito, o valor que tem, é o valor que tem. Então desejo a todos muito bom dia e muito obrigado, tanto àqueles que estão a fazer o take-out hoje, como a toda a colaboração,
foi muito, muito significativa, e a Comissão também muito trabalhou nos take-outs, tem sido só take-outs, e a generosidade da vossa parte, das famílias. Muito obrigado. Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da imortalidade, fazei que, obedecendo com a santa alegria os mandamentos de Cristo, Rei do Universo, mereçamos viver para sempre com Ele no Reino Celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu peço desculpa não ter escrito no boletim quanto é que a Comissão deu, mas por razões óbvias, que vós sabeis, tão bem como eu não pus. Mas se fôssemos só nós, eu poria. Mas as coisas estão-se a alargar e, portanto, eu não pus. Mas vós já sabeis e podeis falar com a Comissão e, portanto, foi este valor que eles nos entregaram. Desejo a todos bom domingo e boa semana. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.